Fala pessoal, John Santos da comunidade Cripto Brasil. No vídeo de hoje vamos falar sobre algo muito importante. A aula de hoje é dedicada para um tema que vai mudar a sua visão sobre as criptomoedas. Como investir em boas criptomoedas, como identificar bons projetos, como refinar a sua análise quando você for investir numa criptomoeda. Então a aula de hoje é muito importante, peço que você fique comigo do começo ao fim. Mas antes, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo. Quanto mais você fizer isso, quanto mais você interagir com a gente, mais o YouTube nos torna relevante aqui no canal. Perfeito? E também, se você não conhece a comunidade Cripto Brasil, a comunidade que mais cresce, tem aqui na descrição link do Telegram, do Instagram, WhatsApp. Entra no nosso site que está muito bacana, lá você vai ver muita coisa relacionada ao nosso projeto e o nosso Instagram todo dia recheado de notícias relacionado ao mercado de criptomoeda. Vamos pro conteúdo. Vamos para mais uma aula, como identificar criptomoedas promissoras. Essa aula ela tem um grau de importância muito grande, porque nesta aula você vai conseguir identificar boas moedas, vai conseguir ter um olhar clínico de como essa moeda pode ser promissora, aí fazendo uma análise de prospecção. Tá? Eu sempre faço uma analogia. Uma criptomoeda ela é como se fosse uma ação de bolsa de valores. É como se você comprasse ações da Google, por exemplo, e você está comprando a ação de uma empresa que ela é do mercado de aplicativos, de software, enfim, de redes sociais, e que você acredita que esta empresa ela vai crescer cada vez mais, que daqui para frente ela tende a crescer cada vez mais. Criptomoeda é a mesma coisa. Quando você compra uma criptomoeda, você está comprando um projeto onde alguém desenvolveu aquela criptomoeda para solucionar ou para fomentar algo em algum nicho de mercado. Então eu vou te mostrar a forma correta, tá, para você identificar bons projetos. Tá? Existem duas formas. A forma que todo mundo faz, que é pelo site CoinMarketCap, e existe um atalho dentro da corretora Binance, que é a corretora que a gente usa para estar investindo, para estar operando no mercado de criptomoeda. Inclusive, se você não tiver cadastro na Binance, tem o link aqui da Binance no vídeo, tá bom? Então aqui é como identificar criptomoedas promissoras. Tem algumas criptomoedas aqui, a Litecoin, a XRP, o Bitcoin, EOS e tem a Dash, tá? Vamos aqui para o site da CoinMarketCap. Esse é o site que você tem que ter ele como um mantra. Esse site ele tem todas as informações sobre criptomoedas, volume de mercado, dominância do Bitcoin. Eu vou te mostrar o que quer dizer essa dominância do Bitcoin. E nesse site você tem todas as informações. Aqui em cima você vai ver, ó, dominância do Bitcoin. Nesse ano o Bitcoin chegou a bater 69% de dominância. Então os investidores que estavam investindo no mercado de cripto investiam mais em Bitcoin, 69%. No exato momento está em 41%. Então a gente consegue ver que as pessoas, os investidores, estão diversificando seu capital em outras criptomoedas. De vez de só investir em Bitcoin, estão investindo também em outras criptomoedas que possam ter aí uma boa valorização, já que o Bitcoin já deu um pico muito alto, né? Teve uma boa retração, o mercado retraiu, hoje é dia 6/6 de 2021. Então a gente entende que as pessoas que estão investindo já estão diversificando o seu capital, porque existem outras moedas aí que possam valorizar muito aí num curto prazo, tá? Então a dominância do Bitcoin hoje está em 41%. Significa que 59% estão em outras criptomoedas, perfeito? E 19%, então 41% no Bitcoin, 19% no Ethereum e o restante aqui distribuído nessas moedas. Outra forma interessante de você olhar o mercado de cripto de forma macro é você ver aqui o ranking das moedas. Ó. Você vê que o Bitcoin está em primeiro lugar, o Bitcoin é a primeira criptomoeda, né, é a criptomoeda master que a gente fala, né, ela eleva o preço do mercado e quando ela cai, ela também desaba o mercado junto, o Bitcoin. Em segundo, a gente tem o Ethereum,
que é uma moeda também antiga, né? E é uma moeda que tem um volume de mercado muito grande. Ela já tem uma pegada de uma moeda que tem um sistema que roda outras criptomoedas, por isso que ela é tão assim famosa, né? Ela tem uma aceitabilidade muito grande dos investidores. A terceira aqui é o Tether, que é uma moeda que ela faz espelho ao dólar. Ela é como se fosse o dólar digital. Tanto é que o valor dela hoje está 5,5. Se a gente pegar o dólar atual, vai estar equivalente aqui, ó. Se a gente for clicar aqui, ó, dólar hoje, vai estar 5,5 ou aproximadamente 5,5, 5,4. Então essa altcoin aqui, essa moeda, ela é espelho ao dólar. Em quarto lugar aqui tem a Binance, né, a BNB, que é uma moeda que eu gosto muito e eu vou te explicar porque que eu gosto dela. A gente vai entender alguns atalhos ali, alguns segredos que você não vê na internet de como identificar essas moedas. Ela é uma moeda que é da maior corretora de criptomoeda do mundo. A Binance hoje ela é dona da corretora, ela é a corretora maior do mundo. Ela tem uma blockchain. Blockchain é o sistema onde roda a criptomoeda. É como se você tivesse uma criptomoeda que rodasse no sistema, é o sistema. É que nem tem a blockchain da Ethereum, a blockchain do Bitcoin, e a Binance ela tem a sua blockchain. A Binance ela tem uma própria criptomoeda, então ela tem três coisas: corretora, blockchain e criptomoeda. Então eu acredito muito nesse token, nessa cripto, e eu gosto muito, né? Em quinto lugar tem a Cardano. Em sexto tem a Dogecoin, XRP, outra moeda que eu gosto muito. Então você vê que tem várias moedas. Aqui é a top 100. Quando você entra no CoinMarketCap, são as top 100, perfeito? Mas tem mais de 6 mil moedas. Então saber identificar bons projetos, saber entender se aquele projeto, se aquela moeda, ela possa ser promissora, isso é fundamental, isso é preponderante para você estar aplicando o seu capital de forma mais segura, ou então de minimizar algum tipo de risco aí, né, que se você não tiver o conhecimento, você possa perder aí capital. Beleza? Eu vou clicar em uma dessas moedas e a gente vai analisar, tá? A gente vai entender se essa moeda é promissora. Eu vou pegar aqui a BNB. Quando você clica na BNB, nesse site, eu vou deixar esse site aqui na descrição do vídeo, tá? Para vocês terem acesso aí, clicando. Quando você clica na moeda, vai aparecer o nome dela, classificação dela é moeda, tá? John, como é que eu sei se é criptomoeda ou se é token? Criptomoeda tem sua blockchain própria, tem o seu sistema próprio. O que é criptomoeda? Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Cardano são criptomoedas, porque ela tem o seu próprio sistema. O que é token? Token é um ativo que roda dentro de uma outra blockchain. Por exemplo, Chilis é um token, BTT é um token. Eu vou mostrar mais tokens aqui, mas o token está dentro de outra rede. Ele só é um ativo, né, que fomenta um tipo de mercado, um tipo de área de mercado, mas ele roda dentro de uma outra blockchain. Que nem a BTT da BitTorrent, ela roda dentro da rede da Tron. Tá? Ela não tem blockchain própria. Então a BNB, quando você já olha aqui, você já sabe que ela tem uma blockchain própria. Como eu falei, ela é uma criptomoeda que é a corretora, né, a maior corretora do mundo, é dona. Então você já vê que tem volume de pessoas entrando, ela é uma criptomoeda muito promissora, tá? E outro fator importantíssimo, que é o supply. Aí tu vai falar, John, que nome estranho é esse supply? Supply é a quantidade de moedas que quem projetou, quem desenvolveu, colocou como limite. Por exemplo, o Bitcoin tem como limite de moedas 21 milhões. Hoje, o supply circulante dela está em 18 milhões e alguma coisa. Ou seja, o limite a ser emitido de novas moedas é 21. Já está no 18, quer dizer que está quase acabando. Quando acabar a emissão de novas moedas, só vai conseguir comprar de quem já tem moeda nas mãos, do livre mercado, de quem já comprou e quer vender. Não vai ter emissões de novas moedas. Então, o supply do Bitcoin está chegando ao fim. É a mesma coisa o supply do BNB. Olha aqui, ó. O fornecimento máximo, o supply máximo, é de 170. Aqui é 170 milhões, perfeito? E o fornecimento circulante, que é o que já está na mão dos investidores,
de quem comprou é de 153. Isso significa que 90% dos BNBs já estão em posse dos investidores. Com isso, eu só tenho em mente que 10% são moedas que vão vir, são moedas que vão ser emitidas. Isso está me mostrando que essa moeda está numa escassez e logo mais ela tem, quando a moeda está numa escassez, logo mais ela vai se valorizar. Isso é um indício que ela pode se valorizar. É que nem ouro. Ouro você não encontra fácil, é escasso você encontrar ouro. Com isso, o ouro torna-se mais caro. Entendeu? Isso é um dos elementos que deixa o ouro mais caro, e o que vale também para o ouro vale para qualquer ativo. Quanto mais escasso ele é, mais valioso ele se torna. Então você identificar o supply, isso de qualquer moeda, você já consegue entender qual o patamar que ela está. Tem moeda que está bem no começo aqui. O supply dela máximo, por exemplo, tem moeda que é de 1 trilhão de moedas. Então assim, é muita moeda a ser emitida. E o fornecimento circulante dela é de apenas 20 milhões. Aí você já vê que é uma moeda que tem muito ainda a se mostrar à prova, se as pessoas vão querer realmente comprar, se investidores vão acreditar nessa moeda. Então, na BNB, você vê que realmente é algo muito interessante, puxando aqui o aspecto do supply. Outra coisa interessante aqui no site CoinMarketCap, para você filtrar bons projetos, você tem aqui o gráfico, né? Você pode colocar aqui no TradingView, que fica muito mais nítido para você ver a movimentação atual, perfeito? Está carregando. No TradingView tem essas ferramentas aqui, ó, onde você consegue mapear os pontos interessantes, traçar, de repente você quer ver uma Fibonacci, você quer colocar num gráfico, está em gráfico diário, você quer colocar em gráfico de 1 hora, enfim, aqui no TradingView é muito melhor você identificar. Está um pouco lento aqui, a gente vai descendo, eu vou mostrando outras formas aqui de você identificar essa moeda tem bom projeto, depois a gente volta para o gráfico. Aqui você tem o preço do BNB, você tem aqui a movimentação do mercado, o valor atual está aqui em cima, perfeito, a variação do preço das últimas 24 horas, aqui é o gráfico, agora carregou, tá? Mais para frente a gente vai fazer uma aula falando um pouco de leitura gráfica, pontos de relevância do mercado, do gráfico, para você ter aí uma boa análise gráfica também. Que quando você junta a análise fundamentalista, que é você pegar os pontos interessantes e concilia com a análise gráfica, você monta aí um quebra-cabeça interessante aí para você estar aí tendo uma boa visão, tá? Aí aqui no site CoinMarketCap da moeda você consegue identificar o volume, o preço. Aqui ó, a gente clica em ver mais. O que é a moeda Binance Coin BNB? BNB foi lançada através de um ICO em 2007, 11 dias antes da corretora de criptomoeda Binance ser lançada originalmente, e foi lançado como um token da ECR20. ECR20, para quem não sabe, pessoal, é a rede da Ethereum, tá? É a rede Ethereum, por isso que a Ethereum é a segunda maior, porque vários tokens foram lançados na rede Ethereum. A Ethereum tem um ecossistema muito forte, tá? Aqui ó, executado na rede Ethereum, perfeito? Aqui você consegue identificar tudo relacionado à BNB. As principais corretoras, lógico, na Binance tem essa CoinTiger aqui, essa FTX e essa outra aqui. Se essa moeda você pode minerar, queima da BNB, então você consegue fazer um scanner total da moeda BNB. Como eu falei, existem mais de 6 mil moedas, então toda vez que você identificar uma moeda promissora, que você viu que pode ser algo bacana, você pode vir aqui no site CoinMarketCap, você vai colocar aqui, ó, pesquisar, você coloca as 3 letras da moeda, e você consegue identificar. Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, ICP. Aqui, ó, ICP, por exemplo. Uma criptomoeda que eu estava analisando, que eu acho, na minha opinião, ser muito promissora. E eu vou falar o porquê que eu acredito ser muito promissora. Já cliquei em outra moeda, ICP, Internet Computer, é uma moeda de pagamentos, pelo que eu pude identificar.
Aqui o supply dela é um supply alto, né? Fornecimento circulante, fornecimento total. Aqui não mostra o valor de quanto está em porcentagem circulante e quanto tem o total máximo. Isso é um ponto que, ao meu ver, não é positivo, porém não é só isso também que você tem que colocar em mente, né? Isso aqui é um dos pontos, mas a proposta da moeda eu achei interessante. O gráfico dela, vamos colocar aqui no TradingView, vamos ver se vai ser rápido agora. O gráfico dela, você vê que ela deu um pico muito alto. Olha isso daqui. Isso aqui é uma vela diária, quando ela foi lançada, e nesse momento ela está muito lá embaixo, tá? Se a gente puxar essa barra de porcentagem aqui, ó, do pico alto ao atual momento, ó, foram mais de 2.000%. Então é muita coisa que essa moeda subiu e agora desceu. Por que eu acho essa moeda interessante? Primeiro, ela está com uma proposta de... Deixa eu traduzir a página. A ICP o que é o computador da internet, a Internet Computer. Internet Computer é o primeiro blockchain do mundo a que roda na velocidade da web, capacidade ilimitada. Então, assim, você consegue identificar na CoinMarketCap a proposta da moeda, o porquê que essa moeda existe. Essa moeda aqui, por exemplo, ela tem uma escalabilidade muito grande. Por quê? Ela tem uma ultra velocidade, que é a velocidade da internet, tá? Então, muito em breve, se precisar de soluções mais rápidas para algum nicho de mercado, eu acredito muito que a Internet Computer vai ser uma solução. Quem tiver posicionado anteriormente vai ter aí uma boa possibilidade de estar tendo uma boa valorização. Se a gente pegar aqui, do atual momento, puxando aqui no gráfico, aqui, até o pico lá em cima, que ela já foi, são mais de 2.000%. Então, ela pode sim, nem que ela bata metade aqui em alguns 2 anos, em um ano, por exemplo, você já vai ter uma boa valorização. Lógico, eu não estou recomendando, eu estou fazendo a minha leitura de como eu enxergo boas criptomoedas, né? Então aqui no site CoinMarketCap você consegue identificar, tá, moeda a moeda. Essa é a moeda ICP, tá? Como eu falei, ela está na pegada mais de pagamentos. Outra coisa interessante que eu gosto é de quem é o fundador da moeda. Por exemplo, Dominic Williams, fundador, cientista, chefe da Defiant. Aqui você consegue identificar as informações do cara que fundou, do cara que, o CEO da empresa, o que o cara fez, se o cara realmente não é nenhum aventureiro. Que às vezes você pega uma moeda que o cara não tem nada a ver com a moeda, não tem conhecimento, é um marqueteiro. Então você já vê que de repente não tem fundamento você investir. Mas, por exemplo, se esse cara aqui for um cara muito top, um cara muito inteligente, com vários trabalhos, você pode pegar o nome dele, ir lá no LinkedIn, dar uma pesquisada. Então você já começa a aprofundar a sua análise aí. Então você pega o nome desse cara, você vai no LinkedIn, você vai lá, você identifica se o cara realmente ele é cientista-chefe, se ele realmente tem bons trabalhos, enfim, você faz todo um scanner da vida do cara que você vai investir na criptomoeda. Porque, a princípio, quando você investe em algo, você se torna sócio, você é investidor daquela criptomoeda. Então você se torna ali parte do projeto. Perfeito? Outra moeda que muita gente investe é as Shillings. A Shillings é uma moeda que ela já tem uma pegada diferente. A BNB é uma blockchain, como eu falei, é um token da Binance, né? Onde ela tem uma blockchain, onde roda outras moedas. Essa ICP já tem uma proposta de ser uma moeda ultra veloz, com uma escalabilidade muito grande, por ela ter a velocidade da web. Se eu não me engano, é 2 por segundo. Então, são várias transações que você consegue fazer. A pegada dela é da velocidade, né? Você conseguir fazer pagamentos ultra rápido. E a Shillings já é uma moeda que tem uma pegada de fomentar o esporte. É um token, é um fan token, né? Você imagine pessoas no mundo todo adoram futebol, boxe, Fórmula 1
Imagine se você comprasse coisas do teu time de coração via token. E se você comprasse por token, você teria um desconto. Ou você conseguiria, de repente, conhecer o estádio. A Chiliz, ela está nessa área. Ela vai revolucionar a parte de você comprar produtos esportivos relacionados ao seu time do coração. Por exemplo, a Chiliz, ela tem parceria com Juventus, com o PSG, com vários times aí, Barcelona, com vários times aí no mundo famosos, e aí você consegue, através da Chiliz, você consegue ter uma proximidade de torcedor, né, frente ao time que você gosta. Então você já entende que a Chiliz já é bem diferente de uma BNB e dessa outra moeda, a ICP que eu tinha colocado, já é outra pegada. Outra coisa interessante, aqui em cima, ó, criptomoeda token. A Chiliz não é uma criptomoeda, ela é um token. Por quê? Ela não roda, ela não tem uma blockchain própria, ela roda dentro de outra blockchain, que é a blockchain da Tron, perfeito? Da Tron, e ela tem contrato dentro da rede Ethereum, tá? Aqui você identifica o gráfico e aqui você consegue escanear tudo sobre a Chiliz. Vamos traduzir a página aqui. O que é Chiliz? Chiliz é a principal moeda digital para esportes e entretenimento, impulsionando a primeira plataforma de recompensas e engajamento de fãs baseado em blockchain no mundo. Sócio.com. Os fãs podem comprar, trocar fichas de fã com a marca, bem como ter capacidade de participar, influenciar e votar em pesquisas e enquetes com foco no clube. Então você entende, pessoal, que esse token ele está relacionado à parte esportiva, entretenimento. Então, se você acredita nessa área, se você é dessa área, é um bom investimento, porque você conhece, entendeu? E se você identificar que essa área do esporte é uma área que vai crescer muito, então você já começa a aprofundar cada vez mais. Outra coisa interessante que eu gosto de ver, as principais corretoras. A gente viu 3 moedas, existem várias. Então você tem que identificar as principais corretoras. Se está na Binance, já é uma boa, já mostra que é uma moeda que está no radar de muita gente, porque a maioria dos investidores de cripto tem conta na Binance. Isso é um ponto de relevância muito grande. Você pode também ver o site, entendeu? Toda moeda ela tem que ter o site, a comunidade. A comunidade você pode entrar no Twitter, tá? O site, você pode clicar aqui, ó, vai abrir o site da Chiliz. Está carregando o site. E aí você consegue ver como que a moeda, o que a moeda tá para lançar, qual que é a projeção dela, o que a comunidade está fazendo. Aqui, ó. E aí você consegue, ó, os times que ela tem parceria, ó, Roma, Barcelona, UFC. Então você já vê que é uma moeda que realmente ela tem muita parceria e tem tudo aí, depois da pandemia, voltar a subir. Outra coisa que eu esqueci de falar, o supply dela. Ponto de relevância, sempre olha o supply. Fornecimento máximo, esse número aqui gigante. Fornecimento circulante, 65%, ou seja, 65% do valor total já está na mão de investidores. Isso significa que 35% é emissão de novas Chiliz. Então ela vai entrar no período de escassez. Quando entra escassez, gera mais valorização. O ativo tem um valor agregado maior. O gráfico dela, assim como o gráfico das maioria, está em queda por causa de uma correção que o mercado está acontecendo, né? Nesse período de junho de 2021. Então tudo isso você tem que identificar. O preço dela é 0,26, equivale a R$ 1,36. Então, imagine você colocar R$ 1.000 em Chiliz e a Chiliz do atual momento bater aqui, ó, aqui. É uma valorização de 130%. Por que eu coloquei aqui? Porque é uma região que a Chiliz já movimentou muito. Ela testou aqui muitas vezes. Então, quando o mercado voltar a aquecer, ela tem tudo a voltar a bater nessa região. Então, você ter essa visão de investidor
é importante você conhecer o projeto, você conhecer o supply, você ver em que momento gráfico está a moeda, né? Você conhecer essa moeda, em qual rede que ela está, né? Enfim, se é token, se é moeda, isso tudo é relevante, tá? Existe uma outra forma também de você ter as informações direcionadas da moeda, que é dentro da Binance. Eu vou mostrar para vocês. Pouca gente sabe desse atalho. Eu acho também muito relevante. Eu acho até melhor muitas vezes do que do que o próprio site CoinMarketCap, tá? Mas antes eu vou passar aqui no CoinKenko, que é o outro site que eu falei para vocês, que é importante para vocês terem aqui parâmetros de cada criptomoeda, tá? Eu passei 3 criptomoedas aqui como análise, mas existem várias. Vocês podem pegar aqui, gente, ó, inúmeras criptomoedas, bater um clique nela e aí você vai identificar para que essa moeda existe, quem é o fundador, pesquisar o fundador, ver o valor de mercado, ver o gráfico, em que ponto o gráfico está. Enfim, você consegue ver tudo que essa moeda é relacionado a essa moeda. Tá? Esse site aqui, CoinKenko, é um site parecido com... A premissa é a mesma do CoinMarketCap, tá? Só muda aqui algumas coisas ou outra, mas é a mesma coisa. Tem gente que gosta mais desse, tem gente que gosta mais do CoinMarketCap. Enfim, aí é uma pegada mais de gosto mesmo. Os dois são sites bons, tá? Eu vou entrar aqui na Binance e vou mostrar o atalho para vocês. Essa aqui é a corretora Binance. Quando vocês entrarem na conta da Binance, aqui na página inicial você vem em Trade, coloca em Trade clássico, perfeito? Vai abrir aqui o setup de operações, né? Aí vocês, o que vocês fazem? Aqui nessa lupinha aqui no canto, vocês pesquisam a moeda que vocês querem, que vocês acreditam comprar. Essa ave aqui é bom, ó, ave. Você coloca ela, clica ela, com qualquer correlação, BTC, USDC, BUSS, enfim, BNB, clica nela. E aqui, ó, tá vendo o cursor do meu mouse, ó? Aqui no cantinho, Binance, tô descendo. AVE USDT, perfeito? Tô descendo. Aqui, ó, bem pequenininho, ó, escrito AVE, tem um livrinho aqui, ó. Você clica aqui em cima, vai aparecer tudo relacionado a esta moeda. Isso daqui é uma moeda. Você pode fazer isso com todas as moedas que vai aparecer informação da moeda. Então, esse é um atalho. Né? Além do CoinMarketCap, você consegue também pela Binance. Então você clica aqui no canto, ó, apareceu a outra página, protocolo AVE. O que é um protocolo AVE? O protocolo AVE é um ADF de código aberto. Então você já consegue ler o que é essa moeda. É um protocolo descentralizado, de código aberto, não custodiante do mercado monetário. Então você consegue ver tudo, volume, resumo do token, temperatura, correlação preço com Bitcoin, atividade da AVE, visão geral comunidade. Cara, esse atalho aqui é muito rico de informação. Então, eu sempre faço a seguinte análise. Eu primeiro vou no site CoinMarketCap, analiso a moeda, depois vou lá no Google, dou uma olhadinha para ver o que tem de notícia, depois eu vejo o gráfico e depois eu já venho na Binance aqui e já vejo a página da moeda dentro da Binance. E aí eu fecho o meu ciclo de análise. Então, esta é as 3 formas, ou 3, 4, que eu coloquei aqui para você desmiuçar, para você realmente ter um refino melhor antes de você comprar um token, comprar uma criptomoeda. Existem outras formas mais avançadas, mas a gente vai colocar esse conteúdo dentro da área de membros da Cripto Brasil, tá? Eu acho que com isso daqui você já consegue estar à frente de muitos especuladores do mercado de criptomoeda e você vai se tornar um investidor de verdade. Porque quando você aprofunda nesse nível aqui, você já passa de ser uma pessoa que está especulando, que está indo na onda dos outros investidores, né, de uma galera, e você já começa a analisar por si próprio, você já começa a ter um certo critério de análise. Perfeito? Então esta é a forma para você identificar bons projetos, fazendo um resumo, site CoinMarketCap, clica aqui na página inicial, aqui vai aparecer as moedas, as 100 top, né? As top 100 criptomoedas.
Se a moeda que você quer analisar não estiver aqui, na 100, você só vem aqui no canto aqui, ó, tem uma lupinha aqui no canto, que não apareceu, mas tem uma lupinha aqui no canto, ó, e você coloca as palavras da moeda para você, ou você coloca o nome dela, não tem problema. Você quer, por exemplo, quero ver a BTT, você clica aqui, ó, BTT, tá? BitTorrent, você clica. Qualquer moeda que você colocar que tiver dentro da CoinMarketCap, a maioria tá, ela vai abrir a opção das moedas, que tem a letra que você escreveu, pronto, e você já consegue aí abrir todas as informações relacionadas à moeda que você colocou. E aí vai carregar todas as informações, você vai rastrear, enfim, você vai ver o dono, que corretora que essa moeda está listada, quem é o desenvolvedor, o CEO, vai pesquisar se esse cara é bom, se esse cara realmente tem relevância, se não é nenhum aventureiro. Graficamente é bom saber o preço atual e o preço que ela foi atingida. Supply, importantíssimo o supply dela, que é o fornecimento de emissão de novas moedas. O circulante é a quantidade que já está na mão dos investidores. Então você vai montando um quebra-cabeça até chegar no ponto que você fala, essa moeda, na minha concepção, na minha análise, compensa eu investir, porque realmente ela tem embasamento, tem alguns fundamentos, ela está no nicho de mercado que eu acredito, enfim, aí você já tem uma análise mais aprofundada. Beleza? Então a aula de hoje é essa, uma aula um pouco grande, mas necessária para você ter aí um bom mindset, um mindset de investidor. Então, até a próxima. Valeu!